A encruzilhada do mal. Walter White é mais Raskolnikov ou Macbeth. Em um dos panteões mais sombrios da ficção, 3 figuras se encaram. Uma é um professor de química de meia-idade, vestindo um macacão amarelo e um olhar que transita entre o desespero e a onipotência. As outras 2 são fantasmas literários que o observam com um ar de familiaridade. Um é um nobre escocês, com as mãos perpetuamente manchadas de sangue. O outro, um estudante russo febril, assombrado por um machado. Walter White, o Heisenberg de Breaking Bad, tornou-se um dos anti-heróis mais complexos de nosso tempo. Mas sua jornada não nasceu do vácuo. Ela é um eco de 2 das maiores tragédias já escritas, a de Macbeth e a de Raskolnikov. A pergunta que fica no ar assombrando-nos como o fantasma de Banquo é: em sua queda vertiginosa, Walter White caminha mais pela estrada ensanguentada de Macbeth ou pelo beco filosófico de Raskolnikov? O argumento para Macbeth: a ambição que devora a alma. À primeira vista, a conexão com a tragédia escocesa de Shakespeare é a mais visceral. A história de Macbeth é a de um homem bom que, tentado por uma profecia de poder, o trono, comete um ato hediondo, o assassinato do rei Duncan, que o lança numa espiral de violência da qual não há retorno. Cada novo crime é uma tentativa desesperada de proteger o primeiro. Soa familiar. A profecia de Walter White é seu diagnóstico de câncer. Sua mortalidade iminente o apresenta a uma oportunidade, uma tentação. Usar sua genialidade química para garantir o futuro de sua família. Seu assassinato de Duncan não é matar um rei, mas quebrar o mal pela primeira vez. Cozinhar metanfetamina, mergulhar no mundo do crime. A partir daí, a jornada de Walt espelha a de Macbeth com uma precisão assustadora. A escalada da violência. Assim como Macbeth mata os guardas, depois Banquo e depois a família de Macduff, Walt começa com pequenos criminosos e escala para envenenar uma criança, explodir um asilo e ordenar a execução de múltiplos prisioneiros. A violência se torna a única ferramenta para manter o poder e o segredo. A paranoia do rei. Macbeth vive assombrado por ameaças ao seu trono. Walter White, o imperador de seu nascente império de drogas, vive em constante paranoia, vendo em cada personagem, de Jesse a Gus Fring, de Hank a Skyler, uma ameaça existencial. O papel da esposa. Lady Macbeth é a catalisadora inicial da ambição de seu marido, incitando-o à ação. Skyler White, embora de forma muito mais complexa e reativa, torna-se cúmplice, lavando o dinheiro e protegendo o segredo. Ambas, ao final, são consumidas pela monstruosidade que ajudaram a criar, afundando em desespero enquanto seus maridos se tornam monstros de sangue frio. O famoso solilóquio de Macbeth, sobre uma vida que é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada, poderia ser o epitáfio do império que Walter White construiu e viu desmoronar. A sua trajetória é a de Macbeth. Uma história sobre como a busca por poder, mesmo que inicialmente justificada, corrompe absolutamente. O argumento para Raskolnikov. O crime como filosofia. Se a jornada de Macbeth é sobre a ação que corrompe, a de Raskolnikov em Crime e Castigo, de Dostoiévski, é sobre a ideia que corrompe. Raskolnikov não mata a velha agiota por dinheiro ou poder, mas para provar uma teoria, a de que existem homens extraordinários que estão acima da moralidade comum e têm o direito de eliminar obstáculos para um bem maior. Ele comete um crime para testar os limites de sua própria alma. É aqui que a psique de Walter White revela uma afinidade profunda com o estudante de São Petersburgo. A justificativa do homem extraordinário. A frase inicial de Walt, "Estou fazendo isso pela minha família", é sua justificativa filosófica. Mas, com o tempo, essa máscara cai, revelando a verdade nua em seu famoso confronto com Skyler. "Eu fiz por mim, eu gostei. Eu era bom nisso." Ele não estava apenas garantindo o futuro de sua família. Estava provando a si mesmo que, após uma vida de mediocridade, ele era de fato extraordinário. Ele era o perigo, aquele que bate à porta. Ele,
como Raskolnikov, acreditava estar acima das regras. O tormento psicológico. A maior parte de Crime e Castigo não é sobre a investigação policial, mas sobre o inferno psicológico de Raskolnikov após o ato. Ele é consumido pela febre, pela paranoia, pela culpa. Vemos esse mesmo tormento em Walter White. Suas crises de pânico, suas mentiras elaboradas, a tensão constante de ser descoberto por seu cunhado Hank, tudo isso reflete a tortura interna de um homem cuja consciência está em guerra com seu intelecto. O jogo de gato e rato. A relação de Raskolnikov com o juiz de instrução Porfiri Petrovich é um dos duelos psicológicos mais brilhantes da literatura. Da mesma forma, o duelo de Walt com Hank, cheio de pistas veladas, suspeitas e blefes, é o coração de Breaking Bad. É uma batalha de mentes onde o criminoso quase anseia por ser descoberto para aliviar o peso de seu segredo. A trajetória de Walt é a de Raskolnikov. A história de um homem que usa seu intelecto brilhante para justificar a transgressão moral, apenas para descobrir que nenhuma teoria pode silenciar os gritos da própria consciência. O veredito: uma encruzilhada impossível. Então, quem é Walter White? Ele é a ambição de Macbeth forjada na arrogância intelectual de Raskolnikov. Ele começa como Macbeth, empurrado por uma circunstância, o câncer, para um único ato transgressor que desencadeia uma avalanche de violência. Mas ele se sustenta e se justifica como Raskolnikov, construindo uma filosofia pessoal de excepcionalismo para legitimar sua monstruosidade. Macbeth se desintegra em niilismo. Raskolnikov busca a redenção através do sofrimento. Walter White, talvez de forma mais trágica, agarra-se ao seu orgulho até o último suspiro, morrendo não no campo de batalha, nem numa prisão siberiana, mas no laboratório que foi seu verdadeiro reino e sua catedral. A questão, portanto, não tem uma única resposta. Ela nos força a olhar para dentro. E para você, espectador, a queda de Walter White foi a tragédia de um homem que queria poder ou a de um homem que se achava Deus? Ele é mais Raskolnikov ou Macbeth,